Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: o dia mais maluco da Copa do Mundo até aqui. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para mais gente poder assistir, porque esse dia, essa quinta-feira foi maluca, cara. Foi uma quinta-feira de definição dos grupos E e F. E tivemos de tudo, cara. Tivemos de tudo. Tivemos vexame de seleção gigante, tivemos gigante de seleção média, tivemos classificação heróica do Japão em primeiro lugar, tivemos uma classificação, assim, também muito impactante do Marrocos em primeiro lugar. Cara, foi de tudo. Tivemos de tudo nessa quinta-feira e a gente acabou vendo no grupo E se classificarem Japão e Espanha, e no grupo F se classificarem Marrocos e Croácia. O dia começou com a definição do grupo F, né? E ali a gente teve um Marrocos que começou o jogo muito forte, fez 2-0 no time do Canadá, o primeiro gol, uma lambança do goleirão, e o Ziyech bateu de longe. Depois o Canadá ainda diminuiu no fim do primeiro tempo. E aí o segundo jogo ali, o segundo tempo, o Canadá foi para cima para tentar fazer o seu ponto. O veterano Atiba Hudson cabeceou uma bola e a bola bateu na travessão e na linha, não entrou. E no fim a seleção de Marrocos conseguiu vencer. O empate já lhe classificava, mas Marrocos sabia que se vencesse ela tinha a possibilidade de ser primeira colocada do grupo, porque Marrocos iria a 7 pontos, e aí ela só perderia o primeiro lugar do grupo se a Croácia ganhasse da Bélgica, no que era o confronto mais esperado do grupo. Aliás, um dos confrontos mais esperados dessa primeira fase, né? Duas seleções semifinalistas da última Copa do Mundo, né? A Croácia foi finalista e a Bélgica parou na semifinal para a campeã França. O jogo, cara, eu gostei muito desse Croácia 0, Bélgica 0. Foi um grande jogo, um grande 0-0. Primeiro tempo de domínio da Croácia. Acho que a Croácia aprendeu a lição ali do Equador, do Irã, que jogavam pelo empate na rodada final do grupo A e do grupo B, e acabaram ficando tanto tempo jogando pelo empate que quando precisaram jogar para se classificar não conseguiram. A Croácia foi para cima desde o início. Com 2 minutos de jogo a Croácia já tinha finalizado uma bola com perigo com o Perisic e tinha tido outras 2 ações que por pouco não viraram finalizações dentro da área. Então a Croácia foi para cima, muito forte ali no começo do jogo, e o time da Bélgica completamente batido no meio campo. O meio campo da Croácia é um meio campo muito forte, né, de Brozovic, Kovacic e Modric. Então, assim, é um meio campo de muita pegada e também de muita qualidade. Todo mundo ali joga. Brozovic joga, Modric, pô, não precisa nem falar, Kovacic também. Então a Croácia foi dominando o time da Bélgica, que mudou de novo na faixa central. Dessa vez Witsel e Dendoncker, para achar um parceiro para o Witsel ali. Olha que o Witsel já é veterano e tudo. O De Bruyne de novo sumido no primeiro tempo, fez até uma jogada que quase terminou no gol do Carrasco, na única chegada da Bélgica. Mas no geral, uma Croácia melhor, se impondo, tendo oportunidade. O Courtois fazendo defesa. A Croácia teve um gol anulado, um gol bem complicado ali de traçar a linha no ombro, né? O Lovren estava impedido, a linha passou aqui, e a linha nele aqui, e a linha no zagueiro da Croácia aqui, né? Então, assim, impedimento muito milimétrico, e esse 0-0 estava classificando a Croácia. A Bélgica foi para cima no segundo tempo. O Roberto Martínez usou todas as suas cartadas. O De Bruyne cresceu muito no jogo, é verdade. A entrada do Lukaku melhorou demais a Bélgica, e aí o jogo virou meio que um tiroteio. O Lukaku perdeu 2 gols feitos. Ele perdeu, na verdade, mais um, né, uma cabeçada, só que na cabeçada a bola já tinha saído, né, mas mesmo assim ele cabeceou para fora. Depois ele, com o goleiro batido, chutou foi antes, né, eu acho. Com o goleiro batido, chutou na trave, e depois, já na reta final do jogo, uma bola que teve bate e rebate, consegue chegar no Lukaku
ele não tá muito esperando que a bola passasse pelo zagueiro, ele nem cabeceou, nem foi com o chute, a bola bateu na barriga dele e acabou fica saindo fraca, e o goleiro, o Livakovic, acabou defendendo. No fim, acho que acabou sendo uma eliminação da Bélgica justa. Eu quero ver se eu gravo um vídeo só para falar da Bélgica, tá? Porque a Bélgica é uma seleção polêmica, é uma seleção que dá assunto. Mas dentro dessa Copa, eu queria dizer o seguinte: a eliminação da Bélgica é justa. A Bélgica foi deixar para jogar bola, e jogou bem no segundo tempo, mas foi deixar para jogar bola no segundo tempo do terceiro jogo. Vai reclamar de classificação? Tudo bem, é uma Bélgica veterana, muito jogador veterano. O próprio De Bruyne falou: não vamos ganhar isso aqui porque a gente está muito velho. Mas a Bélgica poderia ter feito mais. A Bélgica foi pior. A Bélgica jogou pior que o Canadá. E o Canadá, acho que foi muito prejudicado em pelo menos um pênalti não marcado. E o Courtois pegou um pênalti do Alphonso Davies. A Bélgica foi dominada pelo Marrocos, e contra a Croácia, primeiro tempo bem melhor da Croácia, segundo tempo bem melhor da Bélgica, mas bem decepcionante. A última impressão da geração belga é uma impressão muito ruim, porque a Copa e não só porque está sendo eliminado, não, está sendo eliminado também, ser eliminado é um vexame, mas não é só isso não. A bola jogada pela Bélgica, além de outras coisas, muito tumulto, me parece muito problema interno, foi o que me pareceu. Que mais? Em alguns momentos parecendo que alguns jogadores não estavam muito afim de jogar. O De Bruyne fez uma Copa horrorosa. Então, assim, por isso tudo, uma última impressão muito ruim do time da Bélgica. O Marrocos passou merecidamente, um time com pegada, um time aguerrido, um time com um lado direito fortíssimo, com Hakimi e Ziyech, e assim, pra gente que tá aqui, é impressionante a torcida do Marrocos, né? Coisa de maluco, cara, coisa de maluco. Eu tava agora numa live lá, num programa, no Prorrogação lá na TNT Esportes, entraram na hora ali no meio da rua, né? Entraram, sei lá, uns 7, 8 torcedores de Marrocos, cara, a festa que eles fizeram, e merecido, porque Marrocos mereceu a classificação, foi a melhor equipe no balanço dos 3 jogos, e a Croácia também jogou muito bem, assim, eu acho que num geral a Croácia fez um jogo ruim com o Marrocos no primeiro jogo, mas depois foi muito bem contra o Canadá, e hoje eu gostei da Croácia, mesmo no segundo tempo que a Bélgica foi melhor, a Croácia tinha várias jogadas de transição, de contra-ataque que funcionaram muito bem. O Perisic, por exemplo, arrancou algumas vezes ali com perigo. Então o Courtois fez defesa. Então gostei da Croácia. A Croácia vem para o lado da chave do Brasil. Estou considerando que o Brasil vai passar em primeiro, e Marrocos fica do lado que já tinha Inglaterra, França, e deve ter Portugal também. E aí, cara, o que a gente fala do desfecho do grupo E? Quando você olhava o grupo E, você olhava assim e falava: é o grupo mais sem graça da Copa. Por quê? Porque você via Espanha e Alemanha muito à frente, entre aspas, de Japão e Costa Rica. Um Japão que tinha passado problema, cara. O Japão passou problema na eliminatória asiática. O Japão perdeu para Oman, o Japão empatou com o Vietnã. O Japão teve problema na eliminatória asiática. E a Costa Rica está ainda com algumas peças muito envelhecidas, também teve problema na eliminatória asiática, né? Teve na eliminatória da CONCACAF e tudo, repescagem e tal. E, cara, mas que maluquice. E os jogos começam, né? Espanha e Japão, Costa Rica e Alemanha começam dando... Eu até cheguei a escrever isso no meu Twitter, quebrei a cara, que eu cheguei a dizer: parece que os trabalhos vão ser resolvidos facilmente nesse grupo, porque começa com a Espanha fazendo um gol a 12 minutos com Morata, no cruzamento do Azpilicueta, e depois, antes, aos 9, tinha tido o cruzamento do Raum. Aliás, o Raum conseguiu se livrar do vexame alemão, o lateral esquerdo, foi muito bem na Copa.
cruzamento do Raum para o gol do Gnabry de cabeça. Então com 12 minutos já estava Espanha 1-0, Alemanha 1-0. E esse resultado matava o grupo. Espanha primeiro com 7 pontos, Alemanha em segundo com 4 pontos. O que aconteceu no segundo tempo com a maluquice? O Japão, aliás, isso tem acontecido na Copa, né? O Japão, o treinador do Japão, ele precisa escalar o time melhor, né? Ele precisa entrar com o time titular melhor, porque toda vez ele entra com o time titular meia boca, eu não vou dizer, mas ele entra com o time titular porque ele mexe muito no time. É característica do técnico do Japão mexer muito no time. Ele roda o time, não tem esse negócio de titular reserva, mas ele sempre começa com um time pior do que termina. Foi assim no jogo contra a Alemanha. Cara, é impressionante a Alemanha ter eliminada, né, cara? A Alemanha fez um jogaço contra o Japão no primeiro tempo, perdeu o segundo. Aí contra a Espanha, fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo, uma reta final de jogo bom, né? Meio que na empurrança ali. E hoje, contra a Costa Rica, foi 4-2, poderia ter sido 7, 8. E se fosse 8-2, a Alemanha teria se classificado. Mas enfim, o Japão começa com o time, quando o técnico vê que a coisa não está funcionando, bota o time ousado, bota o time da ousadia e alegria, e aí vira o jogo. Foi o que aconteceu. O Japão rapidamente, ali no início do segundo tempo, fez um gol e 2 minutos depois fez outro, virando o jogo. O primeiro gol foi do Doan, que já tinha feito o gol contra a Alemanha no primeiro jogo, e o segundo foi do Tanaka, num lance muito polêmico, mas que a bola não saiu. Se você quiser ir lá no meu Instagram, tem lá a foto, a bola não saiu. E aí o Japão virou o jogo e saía de eliminado para primeiro colocado do grupo. Porque o Japão ganhando o jogo, ele ia 6 pontos, a Espanha parava com 4. E aí dependia do que ia acontecer no outro grupo. Por quê? Porque a Espanha tinha 6 gols de saldo, 9 feitos e 3 sofridos, e a Alemanha precisava descontar. A Alemanha estava ganhando por 1-0, a Alemanha precisava ganhar por 6 gols de diferença. Então a Alemanha ainda precisava de 5. Só que a Costa Rica, em 2 jogadas malucas, a Costa Rica empatou e virou o jogo. Primeiro com o Terrada, numa falha do Neuer espalma a bola no pé do jogador, e depois numa jogada em que é o lance polêmico aí, numa jogada que a bola bate, rebate, sobra, o Assano, se eu não me engano, salva a bola da linha de fundo, e aí parece que a bola saiu, mas fica uma tirinha da bola em cima da linha, e aí o Tanaka, que joga na Alemanha, empurrou de joelho, fez o 2-1. Esse gol deu uma moral danada para o Japão e assustou o time da Espanha. A Espanha foi demorar 20 minutos para entender o que estava acontecendo, com esse Japão mais ousado, mais vibrante, o Japão usando muito essas escapadas pelo lado esquerdo, e aí a Espanha demorou uns 20 minutos para entender. Na reta final do jogo, assumiu o controle de novo do jogo, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu empatar. Por que empatar era importante? Porque se a Espanha empata, elimina o Japão e classifica a Alemanha. Agora, o jogo da Alemanha também foi maluco, porque foi por intervalo, ganhando por 1-0, esse gol do Gnabry. Poderia ter feito por baixo, 3-0 no primeiro tempo, não fez. Aí volta para o segundo tempo, eu confundi aqui, né? Eu confundi os gols ao sono, né? Então o primeiro gol é falha, não é do Neuer. O primeiro gol é do Japão, é falha do Unai Simon, ok? Que ele acaba deixando a bola entrar, ou a bola defensável. Aí no segundo gol tem o gol do Tanaka, que é esse gol que a bola salva a bola na linha de fundo. No jogo da Alemanha, o Neuer falha numa batida de fora da Costa Rica, joga a bola nos pés do Terreda, que empurra para o gol, e logo depois, num bate-rebate, cara, assim, alguns minutos depois, num bate-rebate, a Costa Rica vira o jogo. Olha que coisa maluca. Por 3 minutos ou 4 minutos, estavam eliminados Espanha e Alemanha, porque a vitória do Japão, junto com a vitória da Costa Rica, dava eliminação dos dois, da Espanha e da Alemanha, porque tanto Costa Rica quanto o Japão iam a 6 pontos.
Só que o sonho da Costa Rica acabou rápido, porque logo depois a Alemanha fez o 3-2 com o Havertz e logo depois logo depois a Alemanha empatou com o Havertz fez 3-2 e o Füllkrug fez 4-2, fechando ali o placar. A Alemanha, para classificar, precisava de mais 4 gols, precisava ir para o 8-2, que aí tiraria o saldo da Espanha, aquele saldo lá de 7-0, e aí eliminaria a Espanha. No fim, 4-2 para a Alemanha, que não adiantou nada. Tem até uma imagem curiosa que o Havertz foi eleito craque do jogo, ganhou aquele troféu lá da Budweiser, e aí ele tá com uma cara de bunda danado porque ele ganha o troféu, é uma entrega comercial e não tinha o que fazer, ele tinha que ir lá receber, e triste por causa da eliminação. Detalhe, eliminação vexatória da Alemanha também, mas é uma eliminação curiosa. Só falando, depois que a Alemanha toma o segundo gol da Costa Rica, depois que a Costa Rica vira o jogo, a Alemanha mandou 3 bolas na trave. A Alemanha teve pelo menos, além dos 2 gols, dos 3 gols seguintes que fez, ela teve pelo menos mais 2 chances claras. Então assim, a Alemanha poderia ter feito os 8 que ela precisava, ela teve volume para fazer. Só que era muito difícil você ter que entrar para fazer 8, ou você, depois dos 2 gols da Costa Rica, ter que fazer 8 e conseguir fazer. A Alemanha, eliminação vexatória, ainda que tenha algumas peças muito veteranas e outras muito novas, né? Então você pega aí alguns jogadores que ainda são novos, não dá para a Alemanha ficar segunda Copa seguida. Que sono, rapaz. Não dá pra Alemanha segunda Copa seguida. Aqui já são 3h13 da manhã. Segunda Copa seguida ser eliminada na primeira fase, cara. Ser eliminada na fase de grupos. O trabalho do Hansi Flick, que entrou no lugar do Joachim Löw, e eu falava, acho que o Hansi Flick já tinha que ter assumido antes. Agora já nem sei, né? Porque, cara... E é curioso, assim... A Alemanha fez um primeiro tempo contra o Japão muito bom. A Alemanha, no início do segundo tempo, poderia ter aumentado contra o Japão, não aumentou, o Japão foi lá e virou o jogo. Contra a Espanha, a Alemanha tomou um vareio, não, vareio é exagero, mas a Alemanha foi pior que a Espanha no primeiro tempo, e no segundo tempo foi para empurrância e conseguiu empatar. Aí ganhou uma sobrevida, tinha que ter vencido aquele jogo, né? E no jogo contra a Costa Rica, a Alemanha poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 7-0 no segundo, acabou tomando os 2 da Costa Rica e dificultou ainda mais. Nada justifica, nada serve para amenizar que é um vexame. A Alemanha foi eliminada na fase de grupo da Copa de 2018, ganhando só um jogo, e aqui foi eliminada da Copa do Mundo do Catar, também na fase de grupo, só ganhando um jogo. É um trabalho que é longo, porque tem muito talento aí em alguns jovens, tem problemas de reposição em outras posições, como por exemplo as laterais. A Alemanha tem tido problemas nas laterais, do que fazer com as laterais, vai zagueiro, não vai zagueiro. Tem 2 jogadores talentosíssimos, Kimmich e Musiala, mas aqui é um baque, tomou um baque, né? Tem talento nesse time. Kimmich, Musiala, Sané, próprio Gnabry, você tem talento nesse time, mas foi feio, foi vexaminoso. Então, hoje um dia maluco. Classificação do Japão em primeiro, classificação do Marrocos em primeiro. Espanha, essa Espanha me lembra muito quando dizem assim na Fórmula 1, esse piloto é ótimo para correr na frente. Ele é ótimo quando ele tem pista livre. Se ele tem que negociar ultrapassagem, se ele vai para o meio do pelotão, se ele largam ele em quinto, ele não consegue ir para frente porque se enrola. Me lembra esse time da Espanha. Esse time da Espanha, quando está tudo funcionando, a posse de bola está funcionando e acha os espaços, acha as brechas para fazer os gols, esse time deslancha.
Foi assim que goleou a Costa Rica, foi assim que goleou a própria Alemanha recentemente, na pior derrota da história da Alemanha, num jogo da Nations. Então, assim, quando esse time tem dificuldade, quando esse time não consegue achar espaço, demora a fazer gol, esse time tem problemas. Então, me parece muito essa Espanha do Luiz Henrique, aquele piloto que é muito bom quando larga na frente. Sai com pista livre, ele arrebenta. É o time da Espanha. Volume, posse, e aí acha o gol, acha o espaço, funciona. Se você precisa testar paciência, testar time fechado, esse time da Espanha sofre. Enfim, é isso. Um dia maluco. Quero te ouvir o que você achou desse dia maluco. Diz aqui embaixo, o ritual, você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no grupo de WhatsApp, Telegram, 3h17, que é a hora que eu acabei aqui. Dá uma moral pra mim, dá uma moral. Já que eu tô aqui, espalha aí pros seus amigos. Pô, vê lá o canal do VSR. O VSR tá fazendo um vídeo na madrugada lá no Catar. Porque vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer aqui. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.